paz e tranquilidade. É Deus. E ela surge quando você confia, quando você entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 137. Você compreende que Deus é maravilhoso? Você compreende? Salmo 37. Agora me deu um branco. Salmo 37. Vou confirmar aqui. Quando você confia no Senhor e Ele simplesmente te concede. Salmo 37, gente. Desculpa aqui. Minha cabeça, minha mente não é a mesma. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Viram aí? Jesus diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que prosperam, dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aí ele diz assim, ó, no versículo 3, confia no Senhor e faz... Não, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração. O 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele... E ele tudo fará. ¿Viste? ¿Compreendes? Pois bem, Deus tem sido prioridade na sua vida? Não, mas eu não estou dizendo que você abandone sua casa, que você abandone seus filhos, que você não dê atenção a ninguém. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você compreender que você depende de Deus e que Ele é Senhor na tua vida. Ah, estou precisando resolver algo, Senhor. Estou para resolver este assunto. O Senhor pode ir junto comigo, o Senhor pode ir à minha frente. O Senhor pode abrir portas. Me orienta, Senhor. Convida ao Senhor para estar com você. Não só nos momentos ruins, mas também no momento de agradecer. Agradeça a Deus, seja grato, seja grata. Então, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Olha o segundo mandamento. E a teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo, eu me cuido. E assim eu vou cuidar do outro. Se eu não quero sentir a minha pele doer, por que eu vou querer sentir a pele do irmão doer? Então o Senhor Jesus, ele veio e simplificou. Não precisa você dizer, Senhor, mas eu não cobiço. Mas eu não roubei. Mas eu não fiz isso. Eu não matei. Mas eu não enganei. Não. Ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, os 2 mandamentos. Quem ama não trai, quem ama não vai mentir, quem ama não vai enganar, quem ama não vai julgar, quem ama não vai condenar, quem ama não vai acusar, quem ama não vai maltratar. Por quê? Olha, lá no livro de Coríntios, capítulo 13, deixa eu pegar aqui, acho que 1 Coríntios, olha, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, deixa eu mostrar para você aqui. 1 Coríntios, capítulo 13. Vou até parar de respirar para a Bíblia não balançar muito. Amém? Pois bem. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, sabe o que acontece com quem ama? Olha só. A epígrafe diz assim, a suprema excelência da caridade, que em outra tradução quer dizer do amor. Diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa como sino que tine.
Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade ou o amor é sofredor, é benigno. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo crê, tudo sofre. Cadê? Tá aqui no versículo 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, ele diz assim. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sofrer, aí... sofrer, crer, esperar e suportar. Aí tem gente que diz que está esperando, mas não suporta mais. Então, quem ama não pratica nada que seja contrário ao que a palavra do Senhor está dizendo. Por isso que Jesus ele disse: se você seguir esses 2 mandamentos, então você estará cumprindo todos os 10 mandamentos. Por quê? Aí diz: mas eu não cobicei a mulher do meu próximo, eu não cobicei o esposo, o varão, a pessoa, o amado, o desejado da outra pessoa. Não cobicei. Só em ter pensado, já pecou. Olha como é estreito o caminho. Está compreendendo? Então devemos vigiar. Outra coisa que acontece muito. Aí muitas vezes as pessoas leem a palavra, né, e diz assim... Quando a gente vai para uma santa ceia, por exemplo, né? Aí lê a palavra e diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Daí, muitas vezes, nós, seres humanos, que somos falhos, né? Que muitas vezes queremos assumir o lugar de Deus no julgamento, olhamos para o irmão e dizemos: oh, por que não está ceando? Oh, por que não está em comunhão? Muitas vezes aquela pessoa está falando algo pessoal com Deus. Ela é Deus. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tem pessoas que não compreendem, não buscam, não estudam muito a palavra de Deus e tem medo de pecar, tem medo de errar. Então espera obter mais conhecimento para participar da ceia. Isto é simplesmente uma parte do que o Espírito Santo tem proposto ao meu coração. Depois vou estar falando mais sobre isso, né? Vou estar preparando o ambiente, principalmente espiritualmente Deus já tem falado, mas são os momentos oportunos e o ambiente mais organizado para que nós possamos falar. Mas como não está pronto ainda, vai iniciando assim, porque é como o Espírito Santo de Deus quer. Amém? E ele simplesmente não disse na palavra, dizer assim: examine, pois, o homem ao teu próximo e coma deste pão. Não. Examine você, a sua vida. Analise, se autoanalise. E assim, coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação e não para a condenação do outro. Aí, erroneamente, o homem pensa saber mais, quer assumir o lugar de Deus, quer ser boca de Deus, dizer o que Deus não mandou falar.